Bom dia! Estamos mais um dia aqui no ResetCast e a gente está aqui com um convidado especial, né? E nós estamos aqui iniciando, desbravando o nosso segundo vídeo dentro desse podcast. E para mim é uma honra estar aqui com cada um de vocês que vão já se reapresentar. E nós estamos com um convidado especial, ele vai se apresentar aqui por último. Mas eu quero dar as boas-vindas para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, nós estamos aqui juntos para crescer no digital, se posicionar. E hoje vai ser um podcast voltado ao empreendedorismo, posicionamento no empreendedorismo, né? Como que cada um começou empreendendo, qual é a sua história, como é que começou. A gente quer conhecer um pouco mais da vida do Guilherme, do Marcelo, do nosso amigo Leonardo Azevedo, que veio lá da Bahia, né? Foi difícil para chegar aqui, mas conseguiu fazer um negócio aí. Chegou primeiro que a gente. Chegou primeiro que a gente. Falei, ô Adelaide, vai chegar um pouco atrasado, porque nosso convidado especial vai dar uma atrasada. Aí, quando eu fui ver, chegou primeiro que nós. Deu trabalho, Cheguei nós chegamos. É isso aí. Então, gente, para quem ainda não me conhece, me chamo Júnior Bessa, já deixa um like no YouTube, você que estiver assistindo. E nós estamos dando esse start aqui nesse ResetCast que começou com um grupo de transbordo de network. E hoje nós estamos ampliando esse negócio com nossos amigos aqui. E ao meu lado aqui, na minha esquerda, está o meu amigo Guilherme. Se apresenta aí, Guilherme. Eu sou Guilherme Ribeiro, retratista e especialista em posicionamento. Eu sou Marcelo Teixeira, né, especialista em brand e profissões do digital, casado. E hoje eu tô aqui para aprender muito, né, sobre empreendedorismo com esse cara fera aqui do meu lado. E tem o cara que veio lá da Bahia, mano, veio trazer o calor de lá pra cá, pra Bahia, ou pra São Paulo. E eu quero... Seja bem-vindo aí, se apresente aí, meu amigo Léo. Ok, para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto, né? A gente confia, a gente acredita. Meu nome é Leonardo Azevedo. Eu sou empresário, empreendedor. E eu tenho muito a contribuir, quero muito aprender com vocês. E a gente está junto, né? A gente está somando forças para que a gente possa aprender, transbordar e crescer no digital, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Show demais. E aí nós estamos aqui dando esse start. E hoje é um dia muito bom para a gente poder falar sobre empreendedorismo. E a gente quer saber de você que vai estar nos acompanhando hoje. A gente vai querer saber de você como que se você faz para iniciar um negócio, né? Então hoje nós vamos começar aqui entrevistando o nosso amigo Léo. E concernentemente a gente vai pegar o gancho aqui, cada um vai contar a sua história, mas aqui em foco, em prioridade, aqui nós queremos saber um pouco da sua história, Léo. Como você começou, como você iniciou nesses seus negócios, né? Qual foi o primeiro passo que você teve que dar? Porque sua história é muito importante e ela precisa ser compartilhada, né? Então, conta um pouco aí, como é que você começou aí para dar esse start, né? Como é que você fala muito sobre dar o primeiro passo, né? Então, como é que é um pouco do Léo para te dar os primeiros passos para começar a empreender? Aí fala o que você faz para a gente poder entender melhor. É legal, né? Eu queria deixar uma mensagem para todos que vão estar ouvindo essa programação, que assim como eu cheguei aqui, né, no status que eu me encontro hoje, né, eu queria dizer que é possível para todos vocês. Porque, para quem não me conhece, né, eu fui criado na minha infância, um trabalho rural, trabalhava na roça de café com meus pais. Só fui para a cidade já com 12 anos, foi quando eu comecei a empreender de verdade. Então, assim, eu fiz um pouco de tudo, né, meus pais me ensinaram os princípios, trabalho duro, disciplina, né, e muita vontade de crescer. Então, eu fiz de tudo, entreguei jornal, eu trabalhei em construção e o meu ponto de partida, né, ele contou também com algo que todo empreendedor tem que ter. Você tem que ter iniciativa de fazer, você tem que ter coragem de fazer, você tem que ter a vontade de fazer. E principalmente você tem que ter o entendimento de que você precisa de você. Você é o responsável pelo seu crescimento. Os seus resultados dependem de você. Uau. Então eu me lembro que no ano de 2000 eu estava fazendo um trabalho de freelance e eu estava instalando uma tomada de telefone na empresa que hoje é minha, e eu ouvi o empresário dizendo que faltava apenas um colaborador para montar o time. A empresa estava sendo montada no ano de 2000, e naquele momento eu entendi que aquilo era uma oportunidade para mim. Eu ia participar
né, do processo seletivo daquela empresa. E quando eu ouvi eles falando que precisava de mais uma pessoa, eu não perdi tempo. Eu perguntei para o proprietário qual era a vaga que eu tinha interesse. E aí, prontamente, ele me perguntou o que eu sabia fazer. E eu disse, olha, eu sou inteligente. E se tiver alguém para ensinar, eu aprendo. Então, eu fui contratado no ano de 2000, né? Trabalhei como funcionário até 2010. Em 2010, eu comprei a empresa, né? Eu costumo dizer que o empreendedor, ele tem que enxergar um passo à frente, né? Você tem que estar sempre com a visão um passo à frente daquele meio que você faz parte. Porque senão você é somente mais um. Então, no ano de 2010, eu assumi uma dívida de R$1.946.000, né, que eu chamo de uma dívida de alavancagem, mas era uma oportunidade única na minha vida. Eu tinha a possibilidade de me tornar, sair de funcionário para me tornar empresário, e eu tomei esse passo, né, um passo de coragem, foi um risco controlado, a gente sabia o que a gente estava fazendo naquele momento. E graças a Deus, depois de 5 anos, nós sanamos todas essas dívidas, né? E hoje a empresa, ela me dá condições para que eu possa me desenvolver. E então, assim, eu aconselho a todos que possam estar olhando para as oportunidades, aproveitando todas as oportunidades e tendo a coragem necessária para empreender. Porque o ponto principal de partida do sucesso de empresário é a coragem de fazer aquilo que muitas pessoas não fazem. Perfeito, porque isso é muito importante que você pautou aqui nesse podcast, que é a questão de você olhou para a oportunidade. Exatamente. Né? Você viu ali uma dívida, mas não olhou uma dívida, você viu ali uma oportunidade de crescer, de empreender. E a maioria das pessoas, quando elas vão começar a empreender, elas querem iniciar um negócio e já tendo lucro. Elas não querem entrar em... Eu fui chamado de louco. Então, assim, enquanto você está fazendo algo novo, muitas pessoas te chamam de louco. Então, até que dá certo. A partir do momento que deu certo, você sabe, você é inteligente, Gênio. você é o cara. Mas enquanto não dá certo, aquilo, para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, é loucura. Inclusive para os mais próximos, né? Exatamente. Então, assim, se você tem um propósito, você tem um chamado, você sabe aquilo que você está fazendo, você se especializou naquilo, você consegue tomar decisões que outras pessoas que não têm a base que você tem, elas acham realmente que é loucura. Então, para mim, naquele momento, muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas não entendiam porque eu estava comprando uma empresa falida, a empresa estava no processo de falência, e eu fui procurado para comprar essa empresa. Então, assim, eu tinha a parte teórica, tinha a parte prática, mas eu não tinha estrutura. Sim. Então, eu ia usar e usei o potencial que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, na prática, na vivência, e peguei uma empresa que estava no processo de falência, mas que tinha uma estrutura muito legal. Então, a união da estrutura dessa empresa falida com o conhecimento que eu tinha foi uma junção brilhante, e hoje ela tem me dado resultados expressivos e eu posso dizer que funcionou, né? Então, assim, por isso que eu aconselho as pessoas. Você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um propósito, não olha para o lado, olha para frente, né? As dívidas, muitas das vezes, elas são necessárias. Eu tenho um amigo que me dizia assim, Léo, só faz dívida milionária quem tem potencial de milionário. Quem é pequeno não faz dívida grande. Então, essa é uma grande verdade. Agora, é muito interessante ressaltar, né, você citou que você entrou em 2000, né, em 2010 você comprou. Nesse período de 10 anos, em que momento virou a chave na sua cabeça, né, de que você mudou, né, a mentalidade de funcionário para empresário? Em que momento, o que aconteceu nesse período para virar? Né, tipo, eu tenho capacidade e eu consigo ser o dono. Né? O que aconteceu na tua cabeça? Olha, eu comecei como... serviços gerais nessa empresa, né? E fui crescendo, me tornei encarregado, supervisor, virei gerente. E a empresa, ela tinha uma visão, que era a empresa do fundador, era uma visão bem limitada. Então, era uma empresa de comunicação visual, uma gráfica especializada em impressão em plástico. Então, como gerente dessa empresa, eu sempre questionei por que a gente não abriu o leque, já que tinha uma estrutura legal para fazer outras coisas também. E aí, em 2008, eu criei uma empresa. Eu comecei a empreender. Eu tinha já essa visão dentro da empresa. Então, eu comecei a fazer aquilo que era limitado dentro da empresa de fazer. Eu comecei a olhar para aquilo que ela não fazia. Então, eu já comecei a empreender mesmo como funcionário.
Então você Uau. não precisa ter CNPJ, você não precisa montar uma estrutura, você pode começar a empreender onde você está, mesmo sendo CLT. O problema é que muitas pessoas entendem que empreendedorismo tem que ter uma empresa aberta, móveis, cadeira, máquinas, contratar funcionários, e na verdade não é. Primeiro você começa a empreender para depois você começar a estruturar o empreendimento. Você testa, valida e depois você começa a estruturar. Então o que foi que eu fiz neste momento que deu esse start? Eu já comecei a visualizar, eu falei, olha, coisas que a empresa não fazem por conta dessa limitação, que era o planejamento, o propósito da empresa, do empresário no local. E eu saí em 2008, né? E fiquei 2009, 2010 fazendo com que a minha empresa crescesse. E aí em 2010, o empresário que era dono da empresa onde eu trabalhava me procurou, dizendo que a empresa não estava legal e me chamou me fez a proposta de comprar. Então eu comprei a empresa, os ativos e os passivos, né? Então, e fiz essa junção da estrutura que já existia dessa empresa com aquilo que eu já estava criando de novo. Show. Isso é muito bom, porque incentiva pessoas que estão trabalhando e que não estão como CLT a elas entenderem que elas não dependem só do salário, né? E elas podem estar trabalhando temporariamente e já usando desse meio para começar a empreender em alguma coisa. E hoje o brasileiro está fazendo isso, né? Hoje as pessoas elas sempre estão procurando alguma outra fonte de renda, né? Porque ninguém, nem o empreendedor, ele é aquele que faz várias formas de várias fontes de renda, né? E eu acredito que tipo hoje, né? Para quem quer se posicionar no digital, existem múltiplas formas de você monetizar, de você começar a ganhar o seu dinheiro, né? E olhando aqui para todos nós, né? Hoje, Guilherme, na área da fotografia, só na área da fotografia, né? Você consegue mostrar as fontes de renda que a pessoa ensina a pessoa a monetizar? Tipo, fotógrafo de casamento, tem outros tipos de fotógrafos? Na fotografia tem vários segmentos. Só que qual é a questão? Geralmente o fotógrafo só olha para um lado. E tem várias formas de empreender. Você consegue empreender vendendo preset, ensinando outras pessoas a fotografar. Que todo mundo precisa de uma foto boa. É essencial uma foto boa. Sim. Casamento, retrato, que é um oceano azul que as pessoas não olham para esse lado. É uma área que as pessoas não conseguem visualizar que dá grana ainda. Por isso que tá o oceano azul. Dá dinheiro, mas as pessoas não têm a visão, os fotógrafos em geral não têm a visão que é uma área que ninguém está fazendo. Então, por esse caminho, tem várias fontes de renda, curso, mentoria, que as pessoas não exploram. O fotógrafo, ele pensa em ser somente artista, somente fotografar, só que é uma área de empreendedorismo como as outras. E é isso que o fotógrafo não vê, entendeu? Isso é muito bom, porque você falou que ia fazer uma pergunta pro Léo. Volta lá pra gente fazer nessa pergunta aí que você ia dizer. A pergunta, tá preparado, Léo? Preparado. Então tá. Bom, a pergunta é a seguinte, eu acredito que seja uma dúvida que a maioria tem, né? Qual é a grande diferença de empreendedor para empresário? Isso é para todos sua nós, visão. daqui a pouco Exatamente. cada um vai botar o seu ponto de vista, mas fala aí, Léo. Olha, quando a gente fala de empresário, a gente está falando mais de uma estrutura organizacional, oficial. Porque quando a gente precisa de uma estrutura, você precisa de contador, você precisa de abrir uma empresa, registrar os funcionários, você tem que ter CNPJ, você tem que ter registro da estrutura organizacional. Então, você ser empresário é algo muito voltado para a parte funcional de qualquer negócio. Sim. Quando a gente fala de empreendedor, o empreendedor ele não tem uma estrutura física que limite ele. Então, se você é empresário de um determinado segmento, você é limitado e regido por aquelas normas. Já o empreendedor não. O empreendedor ele pode atuar em qualquer momento. Então, eu costumo dizer que eu sou um empresário e empreendedor. Né? Em um momento eu vou poder mostrar para vocês, mas eu tenho 32 canais na minha empresa. Caramba. Então, essa é a mente do empreendedor. O que me fez montar essa empresa foi uma oportunidade que eu identifiquei na empresa que eu trabalhava. O empresário era muito limitado para fazer somente um tipo de produto e eu falei, não, eu posso diversificar, eu posso abrir um leque. Então, a minha visão de empreendedor foi justamente essa. E quando eu adquiri essa empresa, eu fiz logo isso, que eu tinha um pensamento.
Então eu fui estruturando e fui abrindo um leque. Então todas as oportunidades comerciais que apareciam e que eu ainda não atendia, mas que eu tinha estrutura para atender, eu fazia alteração contratual no contrato social da empresa e inseria uma família para atendimento. Então hoje, apesar do meu CNPJ ser de gráfica, né? O meu CNPJ, o início foi exatamente assim. Varejo Brinde Soluções Impressos Gráficos. Mas aí eu fui abrindo esse leque, todas as vezes que oportunidades apareciam, eu me capacitava para atender. Então, a visão do empreendedor é justamente essa. Você tem que estar com a visão voltada para o novo, para as oportunidades que vêm, você se prepara, se capacita e começa a exercer. Então, o empresário, ele é muito voltado para a parte institucional e organizacional de um negócio. O empreendedor, ele pode fazer qualquer negócio, mesmo sem estar com a parte estruturada ainda. Então, tem uma frase do Marcos Marx que ele fala assim: na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Na bandeira do empreendedorismo é progresso e ordem. Você dá um passo, cresce, bagunça tudo, aí você ajusta, se estabiliza e dá um próximo passo de crescimento e bagunça de novo. Então você progride e depois organiza. Então você dá um progresso na empresa e depois você traz a ordem. A maior forma de empreendedor que eu vejo é o cara que está no sinal. Eu sempre falo isso, né? O cara que está lá no sinal. Se está fazendo sol, ele está vendendo água. Se está chovendo, ele está vendendo guarda-chuva. Então ele faz do momento uma oportunidade para vender algo, oferecer um produto. Sem empreender. Né? Eu olhar na necessidade, a dor, encontrar a dor da pessoa e entregar um produto para sanar aquela dor. Eu tenho um exemplo, na época da pandemia, foi um momento que eu mais cresci no meu tempo de profissional. Né? Nós enxergamos uma oportunidade, eu vi que por uma demanda que eu tive que não foi respondida, né? Eu tentei comprar um pacote de máscaras e as farmácias, naquele desespero, as pessoas correram para as farmácias, compraram tudo. Eu tive esse start de falar, olha, se essa pandemia realmente chegar no Brasil como está lá fora, vai causar muito prejuízo e vai ser uma oportunidade para poucos. Então eu me lembro que no começo da pandemia eu comprei matéria-prima para a produção de 125 mil máscaras. Né? Era loucura para mim. Gente, por que não começa com 10 mil para ver se vai funcionar? Eu falei, não, vai faltar matéria-prima. Então o empreendedor ele tem que ter esse feeling de como é que as coisas dentro do mercado dele vão funcionar. Então eu tive esse start. Né, comprei matéria-prima porque eu já tinha uma percepção de que ia faltar, porque a gente conhece o mercado de matéria-prima. Então, o que aconteceu? Quando a pandemia estourou, eu tive a oportunidade de contratar 32 pessoas. A minha empresa cresceu de forma exponencial, porque eu me atentei para a situação. Se antecipou. Eu me antecipei na compra da matéria-prima e não tive medo, porque muitos empresários começaram a demitir, fechar as portas. E aí é a hora da oportunidade. Se você é empreendedor realmente, você tem isso pulsando na sua veia, você não tem medo de crise. Como muitos dizem, né? A crise é a mudança do dinheiro de mãos. Na hora da crise, se você está preparado, o dinheiro sai da mão de alguém e vem para a sua. Mas se você está com medo, você deixa que o dinheiro saia da sua mão e vai para a mão de alguém. Então, a visão de empreendedor tem que estar sempre nessa. Você tem que olhar positivo, tem que estar sempre pensado, focado na oportunidade que vai aparecer. E o maior exemplo que a gente tem atual, né, de empreendedor de água, você falou, citou água, é o Rick Chester. Ele é um empreendedor, vendia água e hoje ele está onde está. Então, baseado nisso que você falou, eu posso afirmar que para o empresário ser um empresário de sucesso, né, um empresário que vai ter uma vida longa, é imprescindível que ele tenha uma cabeça de empreendedor. Ele tem que ter uma cabeça de empreendedor ou tem uma outra oportunidade. Ele pode ser um visionário que contrate, monte uma equipe que tenha pessoas que tenham a visão de empreendedor. Conselheiros. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que estão, igual a gente vê as grandes fintechs, que elas ficam o tempo todo investindo em quem é empreendedor. Então é uma visão. O cara às vezes tem grana, mas ele não tem projetos, ele não pensa de forma empreendedora, mas ele empreende no empreendedorismo das pessoas. Então você percebe que as grandes empresas que fazem investimento, nós temos a Bossa Nova aqui no Brasil, que ficam focadas nisso aí. Eles veem alguém com uma ideia, eles vão lá, aportam uma grana, entram de sociedade e fazem com que aquela pessoa, dá potência para aquela pessoa crescer. Então, ou você empreende e faz, ou você contrata quem faz.
Porque nós vemos no mundo digital que existem muitos especialistas e existem poucos generalistas. Então, aquele cara que ele é generalista, ele muitas das vezes ele é o cara que comanda vários especialistas. Eu assisti uma vez uma reportagem, o Elon Musk falando, olha, eu não fiz engenharia, mas os melhores engenheiros do mundo trabalham para mim. É mais ou menos assim. É isso aí. Sim. É o caso daqui do Guilherme, a gente estava conversando uma outra vez, né? E eu fiquei surpreso com a forma que ele empreendeu, né? Porque a maioria das pessoas que se especializam no ramo da fotografia ou qualquer outro nicho, elas estão focadas mais na profissão do que na forma de empreender no negócio, né? De terceirizar, ensinar, formar um time, colocar pessoas. E hoje existe uma necessidade muito grande no mercado, não só na área da fotografia, né? Mas hoje, tipo assim, compartilhe também um pouco da trajetória, né? Que você disse que teve empresa, né? Você criou uma empresa e fez várias coisas, tipo montar um time, né? Como é que isso surgiu também? Compartilhe um pouco com a gente. Então, eu não tinha nada a ver com fotografia, só que em 2013 eu vi todo aquele movimento de manifestações e tal, e eu achei que aquilo ia mudar o Brasil de alguma forma. E aí eu falei, eu preciso documentar isso. Aí eu comprei uma câmera e fui fotografar. E já saiu foto minha em jornal, em livro e tal. Só que eu vi que isso não ia trazer grana. E eu era CLT, e eu falei, pô, tem uma oportunidade aqui, eu preciso achar alguma forma de ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui para a área do casamento. E aí eu comecei a trabalhar de freelancer, de graça, ia para aprender, para entender como funcionava, para entender como era o marketing da coisa. E aí eu abri minha empresa de fotofilmagem, acho que em 2016, 2015, por aí. Abri minha empresa de fotofilmagem e vi a necessidade, como foi escalando muito rápido, eu vi a necessidade de contratar uma equipe. E eu ia para um casamento com uma equipe e mandava a equipe para outro casamento. Tipo, fazia 2, 3 casamentos por dia. E só que casamento, eu trabalhei 5 anos com casamento. E surgiu a oportunidade de eu ir morar fora. E eu fui morar nos Estados Unidos, tipo, decidi morar nos Estados Unidos. Eu tive uma viagem para Paris e Amsterdã e eu nunca tinha saído do Brasil. E aí quando eu saí do Brasil, eu falei, meu, é incrível, eu preciso morar fora para ver como que é. E aí, para você ter uma ideia, quando eu fui, eu conheci a pessoa que eu aluguei a casa uma semana antes de chegar lá. Então, tipo, eu fui queimando ponte. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, vou tirar o visto e vou comprar passagem. Tirei o visto, comprei a passagem para 3 meses, vendi tudo que eu tinha e fui. Sem conhecer, sem saber falar inglês, sem nada. E fui, morei lá por 2 anos, que foi uma experiência incrível. Tipo, me fez crescer muito. Quem já morou fora sabe como é. Que se você tá na zona de conforto aqui, morar fora é uma boa opção para você sair da zona de conforto. Legal. E lá é onde o filho muitos chora e a mamãe não vê, né? Nossa, demais, demais. E aí eu fui morar fora, voltei pro Brasil e sempre estudei sobre marketing digital e sempre quis entrar nesse meio para entender como funciona, para entender se as pessoas realmente tinham resultado ou não. Porque quando você não acessa essa ambiência, você não sabe se as pessoas realmente têm resultado. Porque na internet você vê uma coisa, na vida você vê outra. E aí, através do retrato corporativo e da minha especialização e posicionamento, eu comecei a me inserir no meio do marketing, conhecer pessoas, conhecer o Júnior, conhecer o Marcelo. Legal. E ver pessoas que realmente têm resultado e que realmente vivem só disso. E esse é o ponto. Antes eu me via só como um prestador de serviço. Só que dessa maneira você não consegue escalar. Exato. Isso não é escalável. A partir do momento que você vende sua hora, você não consegue escalar com isso. E aí eu decidi começar a criar mentoria, criar curso, e-book, e é por esse caminho que eu estou seguindo. Além de oferecer meu serviço, eu ofereço serviços para quem quer aprender a fotografar, para pessoas que precisam se posicionar, para pessoas que precisam entrar no digital. Porque as empresas que não estão no digital hoje, daqui 2 anos elas não vão mais existir. Isso é fato.
Tem uma frase que diz, né, que daqui a pouco só vão existir 2 tipos de empresa. As que foram pro digital e as que deixaram de existir. As que deixaram de existir. Exatamente. Empreender é isso, né? Empreender Se adaptar. é entender. Agora, pô, nós estamos conhecendo aqui, pegar um pouco da história do Léo, pegar um pouco aqui da história do Guilherme, e agora empreender. Um cara que era concursado, né? O que é empreender, né? De carreira. O cara que foi treinado para fazer tudo, seguir a linha padrão da família. E do nada chegou uma... Qual foi o que deu na sua cabeça, tinha, Marcelo? Assim, Um cara que tinha estabilidade, que é a Estabilidade. palavra-chave que todo Eu mundo acho- busca. eu acho que eu Verdade. sou o cara que deixou todo mundo da minha família de cabelo em pé. Deixou todo mundo doido, porque eu fui o primeiro concursado da minha família, eu fui o primeiro militar, no caso concursado, né? Eu não tinha nenhum tipo de inspiração para poder seguir esse caminho e eu quis seguir esse caminho. Do nada, não foi do nada, né? Durante a minha infância inteira eu escutei minha mãe falando que ela tinha um sonho de ser militar. E aquilo ali foi entrando dentro de mim. Quando eu completei 11 anos, eu comecei a estudar por conta própria, para ser militar. Eu perdi, entre aspas, a minha infância para estudar. E eu fiquei muito bom em português, fiquei muito bom em matemática, eu aprontava muito com os professores, porque eu aprendia coisas no cursinho, levava para eles e eles não conseguiam resolver. Eu gostava daquilo, né? Hoje eu não acho legal isso, né? Mas, tipo, na época, como eu era uma criança me descobrindo ainda, eu fazia essas artes, né? Tipo, eu adorava quando a professora ficava toda enrolada que ela não sabia fazer. E eu estudei por 10 anos, até passar de vez. Porque eu cheguei a passar com 17, fiquei reprovado em teste físico, eu cheguei a passar com 19, né, mas não passei em inglês. Eu cheguei a passar com 20, só que aí cheguei atrasado, também no teste físico. E com 21 eu passei de vez. Passei em todas as etapas e fui. Estudei 2 anos aqui em Guaratinguetá. Fui para Manaus, tinha vaga para ir para São Paulo, tinha vaga para ir para Minas, para Bahia, para Maranhão, e eu escolhi Manaus. Por quê? Dentro da minha cabeça eu queria cortar o cordão. Eu queria crescer minhas asas, né, e ter uma experiência nova. E mal sabia eu que eu já estava sendo guiado por Deus, porque em Manaus eu conheci minha esposa. E só que é interessante que com 3 dias de concursado na escola, já bateu na minha cabeça, isso não é pra mim. Uau. Isso não é pra mim de jeito nenhum, porque eu me questionava internamente o tempo inteiro. Por que disso? Por que disso? Isso não tem lógica, não funciona, não é assim que funciona. Só que eu ainda levei por 7 anos. Levei por 7 anos com a barriga, né, por uma zona de conforto e tal. Só que quando bateu os 7 anos, eu tava já enclausurado, tava sendo sufocado. Ou eu saía ou eu ficava doente. E aí eu decidi sair, conversei com a minha esposa, já era casado, e ela, amor, tô contigo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender coisa nova, né? É uma outra fase da minha vida que depois em outro podcast eu conto, uma fase mais triste, né, envolvendo o mercado financeiro. Mas o engraçado, Júnior, é que eu conheci o digital em 2018, através de uma dificuldade. Aí as pessoas olham assim, mas você tinha estabilidade, tinha dificuldade financeira? Tinha, porque eu não tinha educação financeira. Não adianta nada você ter um salário fixo, né, um valor legal na tua conta e você não tem educação financeira. Se você queima tudo que você ganha, você queima, né? Você não tem uma reserva, você não multiplica. Pra multiplicar, né? E mesmo sendo um concursado em 2018, eu cheguei num estágio em que o valor caiu no primeiro dia útil. O bom do militarismo é isso, que não atrasa. Não atrasa. Pode ser feriado, pode ser final de semana, eles pagam no primeiro dia útil. E aí a gente se viu no dia 5 sem grana. Minha esposa tinha acabado de operar da vesícula e a gente tava sem grana. A gente pagou, né, o que devia, sem grana para comprar comida, sem grana para fazer um monte de coisa. E aí surge a brilhante ideia. Vou pesquisar no Google, né, como gerar uma fonte de renda externa. É a dificuldade que sempre vai fazer você achar soluções que antes você não tinha conhecimento. Entendeu? E aí foi quando a gente conheceu o marketing digital. Conheceu o marketing digital e conheceu a educação financeira. Foi quando a gente começou a ler livros. Aí, o primeiro livro que a gente lê quando a gente tem educação, quando a gente tem dificuldade com dinheiro, qual é? Pai Rico, Pai Pobre ou Os Segredos da Mente Milionária. Isso daí Foi o primeiro que a gente começou a ler. Nesse ano de 2018, eu li 23 livros. Minha esposa leu 18. Aí a nossa cabeça começou a mudar, né? Aí eu comecei a ficar mais incomodado ainda com o militarismo. Aí eu comecei a conhecer pessoas como o Pablo. Comecei a conhecer pessoas como Flávio Augusto, né? Caio Carneiro, Bruno Perini, que também era um capitão do exército e saiu, né? E a minha cabeça começou a fervilhar, cara. Fervilhar. Só que foi só em 2020 que eu entrei de cabeça mesmo no marketing digital, 2021.
entendeu? Foi quando a gente conheceu as profissões, né? E pegando o que o Guilherme falou, hoje existem várias formas de você empreender no digital. E o interessante é que as profissões do digital, elas não são novas, elas são uma adaptação do que já existia. Se você for pegar o gestor de tráfego, né, antigamente era o que? Era publicidade em jornal, em rádio, em televisão. E hoje você tem um espaço nas redes sociais. Você paga para poder aparecer para mais pessoas. Na verdade, é só uma adaptação. De uma forma automatizada. Uma forma automatizada, exatamente. Né? O cara que escreve hoje, copyright, é uma profissão que sempre existiu. Era o cara que era um publicitário, era o cara que trabalhava no jornal. Né? Então, assim, são profissões que hoje são atualizadas e vão se atualizar cada vez mais, mas que sempre existiram. Né? E a gente, de acordo com o seu perfil, você vai se encaixar em cada profissão. Como eu sempre fui um cara muito analítico, né, eu sempre gostei muito de números e tal, de cara eu fui direto para gestão de tráfego. Me apaixonei por isso. E depois para a questão de criação de páginas, né, para criação parte de brand, né, a minha esposa foi para uma outra área, parte de gestão de redes sociais, parte de design, e a gente formou um time. Hoje a gente está elaborando, né, a gente já tem e-book para casais, né, que a gente conseguiu construir com muita facilidade pela habilidade que a gente foi construindo ao longo dos anos. Né? Hoje a gente já tem mentorias básicas para quem quer aprender tráfego. Né? A pessoa está bem no básico, ela não sabe nem o que é um Instagram e tal. A gente pega lá do início para poder ensinar, porque o tráfego, a gente estava conversando sobre isso ontem, o tráfego ele é complexo, né, para quem está começando. Então se você não ensinar ali a papinha, o beabá, a pessoa não aprende, porque são muitas etapas, entendeu? Então hoje a gente tem essa parte de mentoria em processo bem básica mesmo, para a pessoa poder aprender. Né? Também vai ser lançado a parte de gestão de redes sociais bem básico também, é o que está faltando hoje em dia. Hoje muita gente quer ensinar a parte complexa, só que esquece do básico. Né? E é novo, é um oceano azul também. Ainda tem muita coisa para ser explorada. Né? E aí hoje a gente empreende no digital, prestando serviços. A gente também consegue ensinar. A gente tem mentorias, a gente tem e-book, né, tudo para poder lançar. E uma outra etapa também que a gente está aprendendo, que é a parte de vendas. Porque não adianta você saber o digital e não saber vender. Né? E a melhor forma de você aprender é você se inserir e pegar para fazer. Eu fiz uma mentoria de prospecção em vendas, onde essa mentoria ela te dá a oportunidade de você prestar esse serviço para empresas. Então o que eu pensei? Eu vou prestar esse serviço, vou ganhar algo em troca e vou aprender como é que faz, porque eu quero que lá na frente, no futuro, né, não tão distante assim, a gente tenha um time de vendas para poder fazer isso pra gente. Só que para eu cobrar, eu preciso saber como é que faz, entendeu? Bom. Então a gente tem que estar inserido para aprender, para depois cobrar lá na frente o time de vendas que a gente vai montar. Essa parte de necessidade de venda é fundamental, né? Não adianta de nada. A maioria das pessoas fala, eu quero me posicionar digital. Aí a pessoa quer ter um produto, aí ela, mas não vende, é porque ela não sabe vender, né? E ela saber vender não é um dom, né? É uma habilidade que você vai criando. É técnica. Você vai criando, você vai aprendendo, porque a maioria das pessoas que tem bloqueio com venda, ou já pegou um calote, ou pegou o primeiro não, a pessoa não quis, ela já desanimou. Né? E o empreendedor é isso. É o cara que não desiste, é o cara que tá batendo na tecla todo dia. Eu costumo falar porque a grande dificuldade do empreendedor e do empresário é porque você, na maioria das vezes, você vende projeto. Você vende projeto para a equipe de vendas, e a equipe de vendas precisa comprar a sua ideia para que ela possa vender o produto. Então, eu sempre falo com a galera, falo, olha, eu crio ideias e vendo o projeto dentro da minha empresa, e a equipe de vendas que compra aquela ideia vende o produto para o cliente final, que é o que realmente traz resultado financeiro para o caixa da empresa. Sim. Então, o que o Marcelo estava falando, às vezes a gente se pega, né, muito voltado para o ganhar dinheiro, e isso não é o principal. Se você não souber administrar, de nada adianta você trazer aquilo para o caixa da empresa. Então, o empresário, as empresas de sucesso, quem quer empreender, ele precisa realmente de educação financeira, porque dá para você economizar ganhando independente do valor. Então, assim, quando existe educação financeira, o cara que ganha um salário mínimo, ele consegue poupar 10%. Quando você estiver ganhando R$1 milhão, você vai estar ensinado, sua rotina já está ensinada a poupar 10%. Então, se você ganha um salário mínimo e gasta tudo, você vai ganhar 10 mil, você vai gastar tudo, você vai ganhar 100 mil, você vai gastar tudo. Sim. Porque não existe a educação financeira. Só vai potencializar o que Só vai potencializar. E a gente conversou muito aqui sobre como todo mundo começou e como foi o seu começo. Como você começou a empreender.
O meu começo, na verdade, eu não fui treinado. Eu não vim de uma família que me ensinou a ter que vender. Eu sempre me frustrei muito. Geralmente a questão da família, a família sempre ensina o inverso do que a gente tem que aprender, né? Sim, A gente pode fazer diferente com os nossos filhos, mas a nossa criação, e às vezes não é nem culpa dos nossos pais, sim. porque foi a maneira que eles foram criados. Mas a gente foi criado com vários bloqueios, várias coisas que a gente precisa destravar até hoje, né? Tudo tem a ver com o nosso propósito, porque eu me lembro que quando eu fui fazer, eu pegava uma pressão muito grande de ter que vou levar meu currículo, Léo, Marcelo, e eu tinha que levar meu currículo lá no distrito, né? E aí, quando eu fui fazer as etapas tudinho, eu me lembro benzinho, tipo, eu entreguei meu currículo lá, fui fazer os exames tudinho, e quando terminou, ele falou assim, ó, quem for para ficar, quem for chamado é porque ficou, e quem não for chamado é para sair. E aí eu vi todo mundo sendo chamado, só eu não fui. Eu me lembro que eu era muito novo, eu não fui preparado para aquilo. Eu saí muito abalado, porque eu não tinha sido contratado. Aquilo ali me frustrou. Eu fiquei assim decepcionado. Tipo, o que eu fiz de errado? Eu fui reprovado, eu não fui selecionado. E até uma grande empresa. E eu voltei quase chorando. Fui no caminho de cá, falei, tipo assim, me achando que eu não tinha valor. Que na minha cabeça ali eu não fui treinado, até para ser reprovado naquele momento. E ali eu pensava, tipo, eu não nasci para isso. Eu fiquei pensando, tipo, trabalhar é uma coisa ruim. Eu tinha associado que trabalho era algo ruim, só que eu não tinha se despertado no empreendedorismo dentro de mim. Até que um dia eu fui convidado para uma reunião, né, de um modelo de marketing de venda direta. Eu fui convidado para ir e quando eu vi que, tipo, tudo que se eu vendesse eu poderia ter minha comissão e ganhar meu dinheiro, eu falei, mano, isso aqui é uma oportunidade maravilhosa. E foi de lá que comecei a ser despertado esse desejo de vender algo. Né? Eu comecei a me empenhar nesse modelo de vendas. Eu falei, mano, isso aqui, então quer dizer, se eu trabalhar muito, eu ganho muito, se eu trabalhar pouco, eu ganho pouco, se eu não fizer nada, eu não ganho nada. Então tudo é meritocrático. Aí eu falei, mano, isso aqui é para mim. Então eu comecei a me desenvolver, comecei a trabalhar, comecei a ser acompanhado, começou a aflorar esse mecanismo de venda em mim. E hoje eu digo assim, eu sou o cara da venda, que eu amo vender. E tipo, a maioria das pessoas que me conhecem, pô, eu já uso até aquele termo, vende até casa pegando fogo, né? Porque o que botar para vender na minha mão, eu vendo. Você não vende a mãe porque não pode. Eu digo assim, o que você põe para quando você ativa o empreendedorismo dentro de você, não é o que você vende, é você, é o maior o meio de venda. Então, se eu tiver que vender esse microfone, eu vou vender o microfone. Não é porque o microfone, é porque eu sei quem eu sou. Então, quando eu ativo essa essência dentro de mim, já era. O que eu ponho na minha mão, eu prospero. Né? Eu sou muito baseado em Salmo de número 1. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, tudo. Se eu for vender, que nem eu comecei vendendo banana no sinal, prospero vendendo banana no sinal. Se é para vender brigadeiro, vou prosperar vendendo brigadeiro. Então, isso é fundamental. Sabe o que é interessante que eu lembrei aqui de um episódio? A gente começou, para sair da dificuldade de 2018, a gente começou a vender comida. Que eu vim de uma família que minha avó me criou, minha avó cozinha muito, então eu aprendi a cozinhar desde cedo. Eu sei fazer empadão, sei fazer bolo, sei fazer torta, sei fazer muita coisa, né, na cozinha. E assim, já... Pode ir. Assim, Essa parte. eu peguei o empadão, né, e comecei a colocar no pote. Comecei a levar pro quartel para poder vender. Vendia na rua também, vendia no shopping. E aí o meu chefe lá do quartel, ele falou assim, eu fui vender para ele, né? Ele falou, tá fazendo faculdade de quê? Na época eu fazia nutrição. Aí ele, nutrição, tá fazendo a faculdade errada. Era para você fazer marketing. 2018, cara. Entendeu? Ele falou meritocracia, né? Foi uma das primeiras coisas que eu me decepcionei no militarismo foi com isso, meritocracia. Aqui fora existe. Aqui, quanto mais você produz do jeito certo, mesmo errando e tal, você vai ser recompensado de acordo com isso. E lá dentro, eu vi o outro caminho. Era onde eu achava que mais existia e não existia. Porque uma pessoa que trabalhava muito, ela, no final das contas, ela ganhava a mesma coisa do outro que não fazia nada. Sim. Então, isso começou a me incomodar de uma tal forma, né, pelo fato de eu sempre ter aquele senso de justiça muito apurado, muito forte, muito alto. E eu comecei a me incomodar com isso. Eu, cara, não é possível, não é possível. Aí foi uma das coisas que me fizeram querer sair também. Show demais, nós vamos agora pro intervalo e daqui a pouco nós estamos juntos de novo. Okay. Fechou? Vamos beber uma água e tomar um cafezinho. Foi bom demais, essa é a primeira parte. Foi rapidinho.